Bom dia. Podemos iniciar. Certo, já estamos ao vivo. Eu quero cumprimentar meus colegas e deputados e deputada Ana Campanholo, que está online acompanhando, deputado Fernando Crelin, também o deputado Matheus Cadorim e o deputado Marquito, já registrando aqui a justificativa do deputado Mário Mota, da não presença em função da sua licença para tratamento de saúde. Eu quero colocar a ata da 7ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura e a ata de instalação referente à 1ª e 2ª sessões legislativas da 20ª legislatura em discussão. Não havendo quem queira discutir, em aprovação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovada a ata, então. Colegas deputados e deputada e público que nos acompanha, nós temos hoje na pauta somente votação de 7 requerimentos de parlamentares com relação a diferentes temas. Se vocês concordarem, a gente pode fazer a leitura e apreciar todos ao final, ou preferem que seja... Pode ser? Pode ser. Pode ser, deputado. Ok. Então, discussão e votação de requerimentos de autoria do deputado Marcos da Rosa para a realização de audiência pública para discutir a implantação de escola cívico-militar no município de Mafra. Requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati para a realização de audiência pública para discutir a situação das bibliotecas públicas e escolares de Santa Catarina, também de nossa autoria para a realização de audiência pública para discutir as metas e estratégias no cumprimento do Plano Estadual de Educação, bem como a relação existente entre Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e os planos dos municípios catarinenses, os planos municipais. Também requerimento de nossa autoria para discutir a realidade das estruturas dos Centros de Educação Profissional, os CEDUPs, sendo que o debate deve discorrer sobre o projeto político-pedagógico, o cronograma de previsão financeira para os investimentos nos laboratórios, bibliotecas, auditórios, ginásios de esporte, salas de aula, formação continuada e contratação de profissionais, tendo em vista a implantação do novo ensino médio na rede estadual de ensino. Requerimento de autoria também, de nossa autoria, para a realização de audiência pública com o objetivo de discutir o transtorno do espectro autista nas políticas públicas e os serviços públicos para a inclusão dos autistas e suas famílias na sociedade catarinense. Esse requerimento, inclusive, hoje de manhã eu referendei a participação da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência para que também seja parceira na construção da audiência. Requerimento também de nossa autoria para a realização de um seminário estadual de avaliação e revisão da Lei 668 de 2015, que é a lei que trata do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual. Para Vossas Excelências terem ciência, tem muitos questionamentos dos educadores com relação aos profissionais do magistério que têm atribuições das mais variadas, que têm remunerações diferenciadas, que têm também adequações a direitos de um e não de outro. Então, nós queremos abrir esse debate para discutir amplamente todo o quadro de pessoal do magistério. E, por último, também de nossa autoria, 5 seminários regionais. Aqui, essas regiões foram definidas a partir de um grupo de trabalho que discute o tema: Criciúma, Rio do Sul, Canoinhas, Florianópolis, Chapecó, que é o debate com relação à temática Escola é Lugar de Ciência. Temos uma carta de princípio, instituímos esse grupo de trabalho ainda em 2019, antes da pandemia, e temos avançado no debate da relação entre educação básica e superior na produção da pesquisa e da ciência na educação. Então, são esses os seminários e os eventos e os pedidos também de audiências públicas. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado todos os requerimentos. Eu quero, antes de passar a palavra aos colegas deputados, também trazer aqui, o deputado Matheus, inclusive, me provocava agora ao início da comissão, né, com uma preocupação muito pertinente,
que é o debate com relação à faculdade gratuita em Santa Catarina, que é uma promessa do atual governador eleito. O que eu posso assegurar aos colegas deputados? O projeto de lei ainda não foi protocolado aqui na casa, então a gente tem informações das mais diversas, né? Cada dia chega uma informação, uma num campo, outra no outro, mas acho que o que é importante a gente ter tranquilidade, que essa comissão será a principal comissão a fazer o debate, porque é a comissão de mérito, né? Então, nós teremos um papel fundamental, estratégico, mas a gente precisa aguardar que chegue aqui para que a gente possa avaliar a dimensão do projeto de lei. Eu tenho uma posição minha, que não é de agora, ela vem ao longo da minha história, né? Mas a gente vai construir esse debate dentro da comissão e na Comissão de Finanças e na CCJ, porque são as comissões que eu imagino que ela deva passar. Portanto, trazer o debate agora, já para dentro da comissão, acho que não é adequado, porque não foi protocolado, né? E a gente vai precisar esgotar a discussão, ouvindo todos os envolvidos, né? Mas também construindo o melhor entendimento para o Estado de Santa Catarina. Bom, feito isso, eu quero passar a palavra aos colegas deputados, se assim desejarem. Deputado Marquito, quer falar? Fica à vontade. Obrigado, presidenta da comissão, deputada Luciane. Quero cumprimentar também os colegas deputados aqui. Queria trazer também um debate que eu acho que essa comissão ela pode contribuir bastante, que é em relação ao setor cultural, né, deputada? A gente vem aí, acredito que os mandatos têm acompanhado a questão da implementação e da execução da Lei Paulo Gustavo pelo governo federal e que ele repercutirá no Estado e nos municípios catarinenses, né? A gente vê um volume de recursos bem significativos, né? O governo federal destaca um volume de um pouco mais de 60 milhões de reais para o Estado de Santa Catarina e um recurso também que eu não posso precisar para vocês, que é para os municípios, né? A gente fez uma discussão já da importância da Fundação Catarinense de Cultura se preparar de forma adequada para realizar a gestão desses recursos advindos do Ministério da Cultura e bem como a gente também auxiliar enquanto Casa Legislativa e promover o amplo debate para que os municípios e os gestores de cultura dos municípios estejam preparados também para poder acessar a partir da realização dos editais municipais e do edital estadual. Então, nós estamos realizando um pedido para uma audiência pública, deputada, para a gente realizar aqui no âmbito dessa comissão. Eu acredito que o tempo ideal seria já no começo de abril, a gente realizar essa audiência pública com o intuito, bom dia, com o intuito de conseguir sensibilizar os gestores de cultura estadual e municipais para a execução e para a realização da Lei Paulo Gustavo no âmbito do Estado de Santa Catarina, né? Então, queria já de antemão anunciar que a nossa equipe está preparando o pedido de audiência pública. A gente podia fazer isso em várias mãos aqui da comissão, né, e se colocar muito à disposição dessa audiência. O próprio Ministério, a deputada esteve lá, a gente também teve, está disposto, né, a secretaria que está executando a Lei Paulo Gustavo está disposta a vir para o Estado de Santa Catarina auxiliar os gestores estaduais e municipais a realizar de forma adequada esses recursos para o setor cultural. A gente sabe que 70% desse recurso ele está destinado para o setor audiovisual, mas tem outras categorias, outras 4 categorias além do setor audiovisual, e que é um recurso que pode repercutir. Temos dados, inclusive, do próprio setor audiovisual, que quando a gente emprega R$1 no setor audiovisual, ele se transforma em mais R$4 no desenvolvimento econômico e cultural da região. Então, acredito que essa comissão pode protagonizar e auxiliar que os gestores consigam acessar da forma mais adequada esse recurso e chegue realmente na ponta, que é o que a gente mais precisa, né? Na ponta dos fazedores e fazedoras de cultura do Estado. É isso. Obrigada, deputado Marquito. Quero cumprimentar o deputado Ivan Nates. Desculpa, não, tranquilo, justificado. Eu quero só reforçar essa preocupação do deputado Marquito. Nós
comentamos sobre isso na instalação da Comissão de Educação e Cultura. E eu quero reforçar a importância desse investimento do governo federal. Para a gente ter uma ideia, o orçamento da cultura para Santa Catarina é de 54 milhões. E o que vem do governo federal, na lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, para o Estado e os municípios, está na ordem de 3 vezes mais. Então, é um recurso robusto, e os municípios já receberam no ano passado, no período da pandemia, o primeiro edital, agora nós temos o segundo, né? E o Estado, o maior desafio, me parece que é o Estado ter estrutura na Fundação Catarinense de Cultura. Porque a Fundação Catarinense de Cultura tem poucos profissionais, inclusive eu faço aqui a solicitação pública, né? Nós precisamos de concurso público para a Fundação Catarinense de Cultura, é mais do que urgente, senão nós corremos o risco da Fundação não conseguir dar o suporte necessário, né, para os recursos que serão encaminhados ao Estado. Então, concurso é fundamental e valorização dos profissionais efetivos que lá estão. Também quero lembrar que está já em aberto 75 milhões do PIC, né? Que é uma lei que nós trabalhamos muito aqui, o deputado Ivan lembra, o deputado Fernando, né? Os mais novos vão já entender, né? Nós trabalhamos muito para aprovar essa lei, teve idas e vindas várias vezes, conseguimos aprovar no governo anterior, agora está aí 75 milhões para captação de recursos, que é a nossa Rouanet, né? Tem muita gente que fala mal da Rouanet, né? Mas Santa Catarina está com a Rouanet também, que é ICMS ao invés de imposto de renda, mas é a nossa lei Rouanet, 75 milhões, então a gente precisa dar conta disso, é muito recurso. E vamos, sim, trazer o debate para a comissão, né? E também reforçando que os gestores municipais têm o seu congresso, têm o seu conselho, né? O CONGESC, que já está com essa pauta também dos 2 editais, né? Porque nós temos aí gestores muito atuantes e muito cuidadosos com o recurso que vai para o município. Né? Então, acho que é bem importante a gente somar força aqui. Logo, quando nosso deputado Marquito protocolar, nós pautamos a reunião para também colocar em aprovação. Né? Nesse sentido, deputada Luciane, eu acho que, diante também do tempo e do prazo, acho que seria adequado eu apresentar aqui oralmente, extra pauta, esse pedido. Então, eu formalizo, extra pauta, oralmente, o pedido de audiência pública para os 2 editais, né, para os gestores públicos municipais e estadual, para a execução dos 2 editais de cultura do Ministério da Cultura. O Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Então, já podemos incluir, se Vossas Excelências concordam, né? Depois o deputado formaliza. Então, já coloco aqui em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. E aprovado também a inclusão desta audiência para a área da cultura, os 2 editais. Paulo Gustavo e Aldir Blanc, 2. Né? É isso. Só para deixar a minha contribuição. Durante os 8 anos como gestor da Corporação dos Bombeiros Voluntários, nós também éramos responsáveis pela Banda dos Bombeiros. Uma instituição que tem quase 20 anos de história, congrega hoje 180 músicos, crianças que entram sem nenhum conhecimento de música e saem de lá como profissionais, lendo a partitura no instrumento que escolhem, fazendo mestrado na Alemanha em trompete, por exemplo, como o Alisson, que é um dos nossos expoentes, está hoje, como o Jonathan, que é regente da Sinfônica de Curitiba, saiu das nossas cadeiras, enfim. E nós penamos muito ao longo desses anos com relação a editais culturais, né? Então, temos também a contribuição de cadeira do outro lado, de quem participou também, com algumas sugestões para serem feitas, principalmente na questão, porque quando você avalia só tecnicamente um projeto, você pode cometer algumas injustiças dando um recurso vultuoso para poucas pessoas, quando esse dinheiro deveria chegar lá na ponta para aqueles produtores de cultura com menor acesso a recurso, que já teriam menor acesso naturalmente a recurso,
e que não tem uma visibilidade tão grande midiática. Talvez essa reestruturação seja importante para que esse dinheiro chegue a mais pessoas e não só a questão da avaliação técnica, porque burocraticamente falando é muito complicado. Né? Por anos aí foi muito complicado de você conseguir obter esse recurso. Então, essas pessoas estão lá na ponta, não têm conhecimento técnico, não têm a experiência na burocracia, penam e são ultrapassadas por pessoas que têm uma grande estrutura e conseguem captar grandes recursos. Nessa toada, eu acredito que a gente pode, inclusive, fazer uma redemocratização aí da distribuição desse dinheiro e, com certeza, alcançar mais pessoas na ponta com questões culturais muito específicas que estão quase se extinguindo e que talvez essa seja a grande oportunidade delas de levantar novamente uma história na sua região. Tá bom? Muito bom, obrigado. Deputado Ivan. Se ela estiver na pauta livre já, eu só gostaria de, mais uma vez, cumprimentar os meus colegas e dizer, só comunicar à comissão, que também tem aspectos da cultura, que nós vamos iniciar um trabalho em defesa da substituição do hino de Santa Catarina. Acho que a Assembleia está madura para discutir isso. Nós já tentamos numa legislatura anterior, ficou bem perto e acabou não acontecendo. O hino precisa ser renovado. As letras não combinam mais com a realidade do nosso Estado. Todo mundo conhece a história, né, da construção do hino de Santa Catarina. É uma passagem que precisa ser revista no nosso Estado. Não é uma tarefa fácil. Tem uma série de protocolos que vão precisar ser seguidos, mas nós vamos iniciar esse debate com a sociedade catarinense e a comissão vai ser muito importante nesse passo, né, de ajudar a construir essa nova história para o nosso Estado. Eu confesso que, às vezes, eu presencio outros hinos de outros estados, não sem fazer nenhum demérito ao nosso, mas eu presencio outros hinos de outros estados, como, por exemplo, o hino do Rio Grande do Sul, que é uma memória ao Rio Grande, o hino do Paraná, que são hinos que têm toda tenacidade, todo o toque, né, do Estado, enquanto Santa Catarina ainda vive algo que não nos toca de verdade. Então, eu queria pedir encarecidamente a ajuda dos colegas, junto com a sociedade civil, junto com a produção cultural, junto com os músicos, junto com a sociedade que é envolvida nessa pauta, nós possamos iniciar o processo de substituição do hino de Santa Catarina. Nós vamos ter aí cerca de 3 anos para fazer isso. Vamos tentar estabelecer uma meta no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, para que nós possamos oferecer aos catarinenses algo mais identificado com as nossas raízes, com a nossa gente, com o nosso povo, com a nossa memória, com a nossa história. E vamos viver esse momento bacana para Santa Catarina. Então, eu registro a apresentação da proposta, que imediatamente a apresentação da proposta é solicitado a suspensão para início dos debates, para ver se a sociedade aceita o encaminhamento. Se a sociedade entender que não é momento de fazer o encaminhamento, nós retiramos a proposta. Mas se a sociedade entender que a proposta merece destaque, merece atenção, então nós vamos avançar com a contribuição de todos os deputados da Assembleia, que vai ser fundamental, a direção da Casa, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o próprio governador, para que nós possamos construir uma nova história para o nosso Estado. Então, eu peço a atenção de Vossa Excelência, nossa presidente, e também de todos os membros para essa pauta, que certamente vai mexer com o setor cultural, artístico de Santa Catarina. Será produzido um grande concurso público, né, para a escolha do nome. Acho que a gente vai poder viver um momento de muita felicidade aqui na comissão, acompanhando esse momento da nossa história. Muito obrigado. Deputada? Sim, deputado Fernando. Senhora deputada, senhores deputados, quem nos acompanha, essa comissão tem um papel importante, principalmente todos os parlamentares que estão visitando escolas estaduais. Acredito que a reclamação do gestor é praticamente o mesmo em todas as escolas, que é a questão da infraestrutura. Nós estamos com preocupações muito grandes, principalmente na nossa região de Joinville. Eu visito uma escola onde o diretor fala que o telhado está desabando. Eu visito a outra escola, é a mesma coisa. Eu visito a outra, é a mesma coisa.
Aí, quando o governo faz uma ação, ele faz um paliativo através de uma ata de registro de preço. Então, ele resolve. Até um determinado ponto, ele resolve alguma melhoria pontual, só que, em determinada altura, essa ata já não... Se for um ginásio de uma escola, um ginásio de esportes, na verdade, a cobertura, eles já não podem fazer porque a ata já não tem contrato para isso. E aí eles têm que fazer um processo licitatório. Então, que essa comissão também abrace a ideia que o governo do Estado, a Secretaria de Educação, tem um planejamento realmente de obras, um planejamento orçamentário, que já tem aprovações aqui na Assembleia, mas um planejamento de obras para melhorias não apenas pontuais, e sim grandes melhorias nas escolas. Nós estamos aqui com grandes problemas, oferecendo até riscos para os alunos, e os gestores estão com as mãos amarradas. Além disso, a preocupação, né, logicamente, o Matheus frisou aqui, e a deputada Carminati também, que é a questão da faculdade gratuita, esse tema virá para cá, mas todas as pessoas que estão vindo nos nossos gabinetes, sejam, que criou-se uma rivalidade, né, o sistema CAF contra todo o resto, a privada contra a instituição com fins filantrópicos, então que a gente possa ter a mesma fala, que realmente eles possam ser recebidos pelo secretário de Educação e tenham um entendimento em conjunto do Executivo, para que quando esse projeto venha para o Legislativo, esse projeto já venha de uma forma mais amena, não com tantos problemas, que senão vai chover emenda no projeto, talvez o projeto ficará pior do que a lei que existe hoje do UNEDU, as leis de bolsas aqui em Santa Catarina. Então, é uma preocupação, se a gente puder realmente, o Parlamento, fazer com que as pessoas que tenham preocupação com esses próximos projetos pressionem o Executivo para ouvi-los e acharem um caminho para que esse projeto venha de uma maneira mais sólida aqui para o Parlamento, será melhor. Minha fala em todas as reuniões com eles nesse sentido, Krelling. Que chegue aqui com o mínimo de necessidade de mudanças, porque em não havendo entendimento, vai haver uma chuva de emendas e o pior que pode acontecer é ser judicializado e acabou, ninguém recebe nada. Queria também... Deputado Mariquinho. Queria só reforçar essa fala, porque a gente não pode, nesse contexto, diante de uma grande proposta que foi colocada pelo governador, com muita excelência, inclusive, com muita repercussão no período eleitoral, diante de não haver um acordo na construção da proposta, transferir uma crise ou um debate para dentro da Assembleia Legislativa, que é muito mais plural, muito mais diversa e que vai, com certeza, ir para um caminho de alterar significativamente a proposta inicial. Então, eu acho que quem tem interlocução melhor, deputado Ivan, com o governo, acho que é fundamental que essa matéria ela venha muito madura, muito bem dialogada lá com o setor, né? Principalmente com o sistema CAF, com as outras universidades privadas, para que esse debate ele não precisa ser feito no âmbito do Poder Legislativo, que ele venha bem amadurecido do Executivo. Eu acho que a gente tem tempo para isso, e sempre que eu tenho recebido também, eu tenho falado da necessidade de garantir esse esforço agora na construção do projeto lá no Executivo. Então, acho que a gente pode conversar no próprio plenário com a liderança de governo, com os parlamentares da bancada do governador, porque tem uma interlocução mais facilitada, mas também acho que é um papel nosso de garantir que a matéria chegue bem amadurecida aqui e a gente consiga fazer, inclusive, a tramitação da forma mais tranquila e célere possível, porque aí a gente evita as intervenções, né, e os riscos que pode ocorrer, que é de uma matéria totalmente desconfigurada daquilo que tinha sido proposta, né? Então, também estou nessa direção e espero que a gente consiga chegar nesse ponto. Então, quero reforçar o entendimento de Vossas Excelências sobre esse tema ainda, dizer que, honestamente, eu acho bem difícil que não haja conflito quando chegar aqui. Acho que vai ter, mas o nosso desafio é que ele seja o menor possível, certo? Porque se nós temos 40 deputados, nós temos um governador. É mais fácil um governador conseguir construir o consenso do que cada um dos 40 deputados colocar o seu posicionamento. Então, acho que esse entendimento precisa ter, mas eu volto a dizer, justamente pelo trabalho que é nosso aqui da casa e a responsabilidade que essa comissão tem com a educação básica, nós não podemos se descuidar da fonte. Quem é que vai pagar essa conta? De onde sai esse recurso? Senão o problema lá da escola, né? O problema da cultura. A cultura não, porque é outro recurso, mas o da escola, propriamente dito,
tem a ver o telhado com o Uniedu ou com a faculdade gratuita. Nós temos que ter muito esse cuidado aqui para a gente não perder de vista o financiamento da educação básica. E também reforçar, porque eu percebo muitas pessoas falando, mas e a UDESC onde fica? A UDESC é a nossa única universidade pública estadual. Ela integra a CAF, ela integra. Mas, quando a gente discute esse modelo, como que fica a UDESC nesse modelo? Esse é outro debate que a gente também tem que fazer, né? Então, veja que vai tomando uma complexidade muito grande em relação ao tema. Mas nós vamos ter que ter a nossa comissão aqui, a serenidade possível, para a gente fazer o bom debate. E aqui nós temos deputados do governo, né, que podem também trazer e nos ajudar nessa construção, né, e nós que temos uma interlocução direta com as universidades e com a demanda de quem quer ter a gratuidade. Eu reforço essa questão do hino, deputado Ivan. Talvez fosse importante, como é uma matéria que diz respeito a todo o Estado, quando tiver isso mais avançado, apresentar, quem sabe, para as comissões e para os líderes esse processo de andamento da Constituição, para que a gente também saiba onde é que a gente se insere na discussão, né? E que a gente possa fazer um hino que ele seja plural, né? Que ele não conte a história de alguns ou de uma região, mas que ele conte a nossa história e de todas as regiões, senão a gente também vai trocar um hino por outro que não nos identificamos, né? Temos que ter muito esse cuidado. Então, eu quero, com isso, agradecer a participação dos colegas deputados e deputada. Encerro a presente reunião e desejo um bom dia para todos e todas. Muito obrigada.